permitir que alguns envolvimentos espirituais aconteçam comigo, mesmo eu já sendo frequentador da casa espírita ou trabalhador da casa espírita. Porque a casa espírita é um núcleo de aprendizados, de estudos. E estudos que nos levam, ou deveriam nos levar, a estarmos melhorando o nosso próprio ser. Mas, no livro Tormentos da Obsessão, que foi psicografado por Divaldo Franco e ditado por Manuel Filomeno de Miranda, ele vai explicar que nós, os espíritas, temos chegado no mundo espiritual com muitas dificuldades espirituais, com muitas dificuldades no campo da verdadeira transformação íntima, do verdadeiro trabalho conosco mesmo. E é isso que vai dar para nós a abertura para que nós possamos entrar. Tem muita gente que anseia entrar no nosso lar. E muitos espíritos, você fala de umbral, eles ficam com o cabelo em pé. Ah, não quero entrar no umbral não, você é doido, não é? Eu, hein? A questão umbralina virou para nós a mesma coisa do inferno de Dante. Porque antigamente eu tinha medo do inferno, tinha medo do limbo, né? Tinha medo das divisões, dos 9 ciclos que são colocados no livro, na literatura do Dante Alighieri. Nós tínhamos muito medo disso. E agora, como espíritas, temos medo do umbral. Mas nós vamos para o umbral por quê? Esse é o questionamento que nós deveríamos fazer. Ou nós vamos para o Hospital Esperança, que é o hospital que está recolhendo não só espíritas, mais religiosos de vários aspectos e pessoas, mas a quantidade maior que tem lá é de espíritas. Por que nós estamos indo para lá? Se nós temos uma doutrina que é de libertação, uma doutrina que é esclarecedora, uma doutrina que faz com que nós tenhamos uma qualidade de vida ímpar. Por que nós estamos indo para lá? E por que nós estamos indo para lá sendo espíritas? Se eu sou espírita, naturalmente eu estudo, naturalmente eu leio livros, naturalmente eu trabalho numa casa espírita, ou sou frequentador assíduo, normalmente eu gosto do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, mas eu estou ainda usando máscara? Sim. Será? Sim. Não é? Você vai pelo umbral? Será que eu ainda estou usando máscara? E se eu estou usando máscara, eu já tenho a compreensão que essa máscara, ao invés dela me proteger, como eu acredito, porque eu crio aí esses aspectos de proteção do meu ego, não é? do que eu sou, do que sou realmente, não está me protegendo. Se estivesse me protegendo, eu não estaria no lugar bom. Não é? Porque a Deus e as leis da vida não tem como nós enganarmos. Isso é muito interessante, vale a pena nós refletirmos nisso. Graças a esse poder plástico, que lhe é uma das propriedades básicas, as ideias demoradamente mantidas levam a estados obsessivos compulsivos, que terminam por alterar a forma de ser, do ser, que passa a viver uma monoideia degenerativa e desagregadora da estrutura molecular, de que esse corpo sutil se consistiu. Essa condição permite que entidades perversas e vingativas induzam as suas vítimas a assumir posturas bizarras e infelizes, mediante longos processos de hipnose, a que se deixam arrastar. Esse fenômeno ocorre, todavia, porque há uma ressonância vibratória em quem entrega em contato com essas técnicas espirituais. Há uma ressonância vibratória em quem entra em ressonância com essa técnica, com esses técnicos espirituais, encarregados de realizar processos perturbadores. Então vamos pensar, eu sou um médium, não é? E sou lidador da casa espírita. Então, eu estou aqui na casa espírita, sou trabalhador, eu trabalho no grupo de desobsessão. Só que eu sou dado, muitas vezes, a ideias de sexualidade.
tenho dificuldade com isso. Não é? Eu tenho dificuldade com isso e não sou muito vigilante. Então, de vez em quando, eu sou dado a ver umas imagens, eu sou dado a ver alguns vídeos, eu sou dado a ver algumas fotos, eu sou dado a trocar ideias picantes, eu sou dado a ter, de vez em quando, pensamentos que eu me deixo envolver. O lidador da desobsessão, naturalmente, ele é acompanhado por quem? Pelos espíritos. E quando ele é acompanhado pelos espíritos, os espíritos estão esperando o quê? Que ele dê a brecha para colocar o truque. E aí ele fica sintonizado com esses espíritos que começam a acompanhá-lo. E como o perispírito, ele criou esse vínculo pelas ideias que estão registradas, pela forma com que ele criou dentro dele, ele acaba sendo conduzido para a derrocada, porque ele se permitiu. Por isso que Jesus vai dizer, orai e vigiai. Por isso que a mediunidade e o contato com os conceitos espirituais pedem que a gente esteja vigilante, não só na casa espírita, mas fora dela também. Porque nós somos médiuns 24 horas por dia. E os espíritos vão estar ali conosco. Né? Mas isso não se dá só na questão da sexualidade. É a maior de todas, porque todos nós temos esse processo, como diz os benfeitores, quando nós tratamos das questões da sexualidade, nem os benfeitores falam muito em relação a esses assuntos, porque para nós é um assunto muito capcioso, muito difícil, porque todos nós temos um pezinho meio de barro em relação a essa questão. Né? Nós somos oriundos de encarnações muito difíceis dentro dessa questão. Mas para nós, lidadores da casa espírita, das diversidades de trabalho, nós devemos tomar cuidado, muito cuidado com isso. Porque nós passamos a ser dominados pelos espíritos e nós não percebemos, por causa da monoideia, da fixação mental. Então aí precisamos tomar aquele cuidado, vigiar mais. Porque da mesma forma com que eu estou sendo conduzido, eu trago esses espíritos para dentro das reuniões, para dentro da casa espírita, e eles vão desarticular todo o processo. E os mais visados são os que estão na frente. Quem estão na frente? Os dirigentes, o pessoal, os trabalhadores da casa espírita, porque se ele derrubar o dirigente, ele derruba a casa inteira. Né? Nós vamos ver isso no livro Aconteceu na Casa Espírita. Então, como lidadores na casa espírita, como estudiosos que nós somos, essas questões que nós vamos aprender. E também vamos aprender a questão do poder, né? Aquelas pessoas que anseiam muito o poder. Esse livro tem uma história bastante interessante. O expositor, né? É muito importante para mim, como estudioso e que faz exposições. E ele disse o seguinte: na vida física, ele era um expositor que estudou muito a doutrina, ele estudou a parapsicologia, ele estudou os aspectos mediúnicos em diversas formas, em diversos estados, estudou profundamente o corpo perispiritual, estudou as relações mentais, a transmissão do pensamento, essa ligação nossa com Deus, o desvincular-se do corpo, que hoje nós chamamos de processo de viagem astral. Estudou profundamente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus e dominou como ninguém essas ideias, foi fundo nas questões espirituais relacionadas à filosofia, à ciência, né? Dominou o assunto como ninguém. Chegava à casa espírita, envergava a cátedra, falava com ninguém, expressava as mais belas palavras, era um orador de primeira linha, como diria, de expressão forte, de olhar fixo, de pensamento voltado para as letras, de formulação de frases muito bem construídas, de períodos que poderiam gerar comoção em todo aquele que o ouvia. Porém, em determinado momento, ele se perdeu, porque ele passou, devido ao grande grau de conhecimento, a exigir comportamentos das pessoas, a impor comportamentos para as pessoas. E essa imposição de comportamentos, ele se transformou em alguém não grato, porque toda aquela pessoa que impõe muitas coisas para os outros, ela se transforma em alguém que nós podemos chamar de chato, não é? E,
Mas vem aquele cara que vai ficar aqui preso no pé. Aquele cara que só critica. Aquele cara que só aponta Deus. Com o decorrer do tempo, devido a esse comportamento, ele acabou se ligando com o espírito do seu passado. Porque como nós reencarnamos, nós temos um passado. E o nosso passado não é um passado muito glorioso. Se fosse um passado glorioso, nós não estaríamos reencarnados hoje no planeta de provas e expiações, passando pelas dificuldades que nós estamos. Isso é natural, isso é óbvio. Né? Se nós passamos por dificuldades, significa que nós não somos pessoas que somos, podemos dizer, que somos santos. E ele, em uma determinada encarnação, ele fez parte do exército de Jesus. O que é esse exército de Jesus? Eram seres, ou uma reunião de pessoas que se uniam para aprender as questões do Evangelho de Nosso Senhor Jesus e depois saíam por aí a impor para os outros o Evangelho. E muitas vezes eles levavam isso ao extremo, porque eles achavam ou colocaram na cabeça que o Evangelho de Jesus ou aquilo que eles haviam aprendido era superior a todos os conhecimentos que outras culturas tinham. E nós sabemos que não é assim. Porque o Evangelho de Jesus é, por exemplo, você exemplificar o Evangelho, é você amar o próximo, você respeitá-lo, é você traduzir para o próximo aquilo que você tem dentro de você, ou aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Não é algo que pode ser imposto para outro ser humano. E eles faziam isso, impunham, muitas vezes gerando dificuldades, gerando até mortes em nome do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Como ele fazia parte desse congregado de espíritos que assim se comportavam, ele, naturalmente, por esse comportamento que ele começou a desenvolver, se ligou a esses espíritos do passado. E começaram a trabalhar para que ele pudesse perder a encarnação e começaram a trabalhar para que ele pudesse estar envolvido nessa teia de energias densas e gerando dificuldades em relação aos locais onde ele ia. Acontece que ele acabou, por um certo tempo, se envolvendo com uma jovem médium. Essa jovem, ao longo do tempo, acabou se envolvendo com ele amorosamente e acabou gerando nesse relacionamento a destruição da sua família e a destruição da jovem, retornando ao plano espiritual cheio de responsabilidade em relação à vida do semelhante. Ele está no Hospital Esperança, sendo tratado para que ele, depois de muitos anos aí de estudo nas regiões umbralinas e densas, para que ele pudesse melhorar e ter novamente uma encarnação. Então, meus irmãos, a ideia que nós precisamos ter, e o nosso objetivo na noite de hoje, naturalmente, é de nos alertarmos, de nos alertarmos em relação a essas questões que são de suma importância. Cuidado com o pensamento, o trabalho no interior, o trabalho, cuidado conosco mesmo, esse amor que nós temos que ter conosco. Naturalmente, boa parte de nós somos médiuns, estamos mesmo vinculados a essas questões espirituais, como nós dissemos no começo. Os espíritos estão à nossa volta, nós somos oriundos de passados difíceis, e só vamos melhorar, e só vamos ter conquistas verdadeiras quando nós fizermos esse trabalho conosco, esse trabalho de auto-interação, de contato conosco, de buscarmos a mensagem trazida pelo Cristo, nosso Senhor Jesus, e tentarmos colocar em prática. Não nos deixarmos mais contaminar por ideias, por conceitos que são equivocados, que muitas vezes nós vimos aí, ou ouvimos muitos dizerem, colocando-nos em relação às questões de preocupações mais com as questões materiais do que com as questões espirituais. Não, precisamos nos